A dança das cadeiras da Fórmula 1 já começou e a da vez agora é que o Verstappen pode ganhar um pedaço de uma equipe de Fórmula 1. Eu tô falando da Racing Bulls. Mas enquanto a gente questiona a veracidade dessa notícia, dessa informação, eu gostaria de dizer, já imaginou o Verstappen mandando em mais de uma equipe? Porque na Red Bull ele manda. A outra notícia do dia é que o Carlos Sainz estaria cogitando a Audi, e não o contrário, tá? O Sainz está cogitando a Audi, mas não a Audi está cogitando o Sainz. Eu vou abordar isso aqui no final do vídeo. E tem uma última, que é o teste que o Rafa Câmara fez lá na Ferrari, e dando cada vez mais indícios que ele está sim sendo cotado por equipes de Fórmula 1 pro ano que vem, mas parece que não só ele. Parece que tem um outro piloto querendo entrar na briga também. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 todos os dias aqui. Não esqueça de clicar no like porque isso ajuda na divulgação. Já inscreva-se no canal para ver mais vídeos meus. E nessa semana nós não tivemos muitas notícias a não ser Mercedes desistindo de fazer apelação contra a punição que o Russell tomou em Mônaco e também algumas outras coisas envolvendo os trunfos que a Ferrari teve lá em Barcelona, que tanto é que ganhou a corrida. E daí pra frente começaram a surgir alguns rumores, algumas informações um pouquinho engraçadas, vamos dizer assim, um pouco curiosas, que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesse vídeo de sexta. A primeira diz que o Verstappen estaria sendo oferecido para ele algo fora do normal para ele se manter na Red Bull. Para você que está acompanhando as notícias, sabe muito bem que o meu mano Verstappen está sendo observado de perto pela Mercedes, né? O grande sonho do Verstappen, o grande sonho da Mercedes é ter o Verstappen, o grande sonho do Toto é ter o Verstappen, já que ele perdeu lá em 2014, 2015. E que a Mercedes já estaria fazendo propostas para ele, por sinal o Ralf até disse que uma das propostas foi tão minúscula que o Verstappen simplesmente descartou e não vou querer, mas a informação dele. E a negociação ainda está ocorrendo, reuniões secretas aqui e ali, reunião com a alta cúpula da Red Bull, como já falei aqui no canal. E a da vez é o seguinte, já que a Mercedes está tão perto, está tão próxima de pegar o Verstappen, que a Red Bull estaria oferecendo algo fora do normal. E o que seria esse algo fora do normal? Seria uma proposta, um valor milionário muito acima do que ele já ganha, para tentar mantê-lo na equipe. E aí você já imagina, se ele já ganha por ano, acho que 40 milhões de euros por ano, ou 50 milhões de euros por ano, imagina o que seria esse valor fora do normal. Eu tô realmente curioso, será que a gente tá falando na casa de 100, 200? Não sei, né? O contrato dele vai até 2028. Ele pode sair em 2026. Será que a Red Bull quer tanto o Verstappen a ponto de botar a mão no bolso? Bom, claro que existem as contrapartidas. Dizem que a Red Bull também não quer colocar o Verstappen num patamar que é acima da equipe, o que, sejamos honestos, é um erro, até porque o Verstappen hoje manda mais na Fórmula 1, só não manda mais na Fórmula 1 que a Ferrari, você sabe muito bem disso, o Verstappen hoje só não manda mais na Fórmula 1 que a Ferrari e que algumas outras equipes como Mercedes, mas o Verstappen hoje tá no mesmo patamar que a Red Bull, tranquilamente. Mas a Red Bull não quer colocar ele nesse status, porque imagina, se ele já tá mandando na Red Bull hoje, imagina se ele ganhar ainda mais poder lá dentro. E também surgiu um papo, que eu fui verificar a fonte disso, usou algumas outras informações, e eu não encontrei. Mas eu vi algumas pessoas falando que talvez a Red Bull esteja disposta a oferecer um pedaço de uma equipe, que seria uma Red Bull ou até mesmo uma Racing Bulls. É sempre bom lembrar que o Verstappen tem a Verstappen Racing, que corre agora nas 24 horas de Nürburgring, corre também em algumas outras categorias, corre também nas categorias virtuais, e ele tem muito interesse também em ser manager, em ser dono de equipe, até que tem uma, né? Ele, imagino que por influência do pai também, tem a Verstappen Racing. E não seria nenhuma surpresa o Verstappen estender a sua influência administrativa dentro da Fórmula 1. E por que não numa equipe como a Racing Bulls, que é a segunda equipe da Red Bull, é a equipe júnior e, sejamos honestos, é a equipe mais irrelevante do grid. Então, não seria nenhuma loucura, mas é aquilo. Eu não encontrei a fonte, então entendam isso como apenas uma grande fofoca inventada do nada que eu acabei encontrando em algum lugar. Red Bull, boa sorte tentando convencer o Verstappen, até porque ele só quer uma coisa. Ele só quer um carro competitivo. Só isso. Ele só quer brigar pelo título. Ele só quer um carro competitivo. Isso é suficiente para fazer o Verstappen continuar na Red Bull. O problema é que, embora eles tenham o melhor motor, o carro parece que é um barco. Então as coisas não estão andando.
Enfim, a grande pressão agora não é da Red Bull, não é do Verstappen, não é dos negociadores, mas sim do departamento de engenharia do time de Milton Keynes. Boa sorte, Red Bull, para tentar manter ele. Teve uma outra coisa que aconteceu também, é que o Carlos Sainz, cara, essa notícia é fantástica. Essa notícia aqui é daquelas que você lê e dá uma risada. Essa é boa. O Carlos Sainz, saiu uma notícia, um rumor, dizendo que o Carlos Sainz considera a Audi. Que o Carlos Sainz estaria insatisfeito na Williams, que ele tá querendo mudar de ares e que ele tá considerando a Audi para as próximas temporadas. Vai lembrar que a gente vai chegar na dança das cadeiras daqui a pouco, no meio do ano. Então faz sentido ele começar a pensar essas coisas. Só que eu te pergunto, a Audi tá sabendo disso? O Carlos Sainz quer a Audi, tá bom. A Audi tá sabendo que o Carlos Sainz quer ela? Porque no ano passado, no ano retrasado, em 2024, a Audi chegou a oferecer algo pro Carlos Sainz. Ele recusou. Ele preferiu ir pra Williams. Deu certo, marcou 2 pódios da Williams, sem nenhum problema aqui. Mas o Carlos Sainz, não acho que ele tá em pé de escolher a equipe agora. Eu acho que é mais o contrário, sabe? E embora a Audi esteja no meio disso tudo, ela já tem 2 pilotos, que é o Bortoleto e o Hülkenberg. E a notícia que eu li até falou que eles tinham um contrato com a Audi até 2027. Pelos meus cálculos, era 2026. Mas, bom, se já renovaram, não sei. Eu achei muito engraçado isso, porque o Carlos Sainz hoje, ele não tá em pé de escolher equipe, ele não tá em pé de dizer, eu quero a Audi, porque é mais ou menos aquela coisa, né? Carlos Sainz interessa por Audi e a equipe alemã começa a aprender espanhol pra dizer não. Tipo isso, sabe? Então, enfim, o rumor anual do Carlos Sainz e outra equipe chegou. E por fim, o último papo do dia é que o Rafa Câmara, ele fez teste com a Ferrari. Ele fez um TPC. Fernando, o que é um TPC? Eu vou te explicar. TPC é um Test with Previous Cars, que é teste com carros antigos. E basicamente, você pega um piloto novato com um carro de um outro regulamento de 2 temporadas anteriores e coloca na pista para ele ganhar quilometragem. E eu li em algum lugar que ele fez um teste, depois voltou e fez outro. Como se fosse algo assim. E isso demonstra, mais uma vez, a seriedade que a Ferrari tem com ele. Beleza que ela faz com seus outros pilotos, como por exemplo Beganovic, mas no caso do Rafa é um pouquinho mais especial. Porque a gente tá vivendo uma semana que fala do Rafa ganhando da Fórmula 2, do Rafa sendo, vamos dizer, rumorizado em torno da Haas, e agora fazendo esse teste. E a cereja do bolo é que a Ferrari cogita colocar ele num FP1, né, num treino livre 1, muito em breve. O próprio Vasseur, chefe da equipe, já falou que isso é uma possibilidade real, que eles realmente querem fazer isso. Porque existe um investimento ali em torno dele. E eu espero muito que isso aconteça em Interlagos. Mas, Fernando, por que Interlagos? Porque a gente não vai ter corrida sprint. Interlagos esse ano vai ter TL1, 2 e 3, classificação e corrida. Então é o cenário perfeito pra gente ter um piloto da Ferrari brasileiro em Interlagos. E de quebra já sai um anúncio que ele vai correr na Haas, por exemplo. Eu acho que seria o cenário perfeito pra isso acontecer. Eu acho que isso vai acontecer, sendo bem honesto. Porque não sei se o Ocon vai conseguir se manter ou se vai ter outro piloto que vai se meter na situação. Porque tem chance. O Fornaroli, ele que hoje é da academia da McLaren, se eu não tô errado, ele estava fazendo um teste também fez um TPC com a equipe laranja. Então pode ser outro que tá surgindo aí na briga pela vaga lá na Haas. Só que vai ocorrer aquela clássica batalha de influência. Porque a McLaren hoje só apita na própria McLaren. A Ferrari hoje, ela tem o poder de apitar da própria Ferrari, na Haas e um pouquinho também na Cadillac. Acreditem se quiser. Por sinal, eu não falei da Cadillac aqui, né? Existe uma chance do Rafa Câmara na Cadillac, você sabia disso? Pois é. Se o Colton Herta não conseguir a pontuação necessária para chegar na Fórmula 1, conseguir a superlicença, ou não conseguir nenhum tipo de influência política, sabe? A gente sabe que isso pode acontecer. Da Cadillac conseguir uma superlicença para ele, existe uma chance da Cadillac ficar com uma vaga a menos se não renovar com Bottas. E como a Ferrari fornece motores para ela, totalmente possível disso acontecer, tá? Não é improvável. Ou melhor, não, é difícil de acontecer, mas não é impossível. Então, existe também essa chance, mas é muito menor em relação à chance do Rafa lá na Haas, tá? Só pra deixar claro. Senhores, essas foram as notícias mais relevantes da semana, eu acho, ou talvez do dia. Eu tô um pouco atrasado, eu sei, mas vocês imaginam que eu tava fazendo a curadoria aqui. Espero que vocês perdoem minha dicção hoje, mas eu quero saber as suas opiniões. O que vocês acham de tudo isso? O que você pensa? O que você acha que vai acontecer?
Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, clica no like e se inscreve pra ver mais vídeos meus aqui no canal F. E eu volto muito em breve pra falar de Fórmula 1 com vocês, tá? Tamo junto, até mais.